Em poucos minutos, você acessará a fórmula hermética que poucos percebem, um padrão sutil que organiza a realidade e revela oportunidades que, à primeira vista, parecem milagres. Imagine sentir a frequência da mente alinhada aos princípios eternos, uma inteligência silenciosa que Thoth, o escriba dos deuses, registrava em sua tábua de esmeralda. Hoje você não apenas compreenderá, mas começará a sentir pulsar dentro de si essa possibilidade de atração consciente. No final deste vídeo, uma técnica profunda e rara de manifestação e atração de milagres será apresentada, mas por agora permaneça atento e permita que sua consciência seja despertada para esta ordem oculta. Você já percebeu como certas oportunidades aparecem para uns e parecem invisíveis para outros? Não é coincidência, mas um padrão sutil de alinhamento com a mente universal. A maioria das pessoas passa a vida inteira desconectada da própria essência, repetindo ciclos que as afastam do fluxo natural do universo. Mas há aqueles que conseguem se sintonizar com os princípios herméticos, mentalismo, correspondência, ritmo, e percebem a vida de uma forma que parece mágica, mas que é simplesmente o reflexo do o todo em ação. O que muitos ignoram é que a mente humana é um microcosmo do cosmos. O que Thoth ensinava e Hermes Trismegistus registrou na tábua de esmeralda não é segredo perdido, mas uma verdade esquecida. Como acima, assim abaixo, não é apenas uma frase poética. É a chave para compreender que nossas decisões internas, pensamentos e imagens mentais moldam o mundo que percebemos. Quem se desconecta dessa correspondência vive uma vida repleta de bloqueios internos, cansaço e ausência de sentido. Imagine seu corpo como um instrumento afinado com ciclos cósmicos. Cada pensamento, cada emoção, cada decisão é uma vibração que se projeta no universo, tocando ressonâncias invisíveis. Sentir isso exige atenção plena. Sinta seu coração, perceba o ritmo da respiração, visualize o fluxo de energia que conecta sua mente profunda aos arquétipos universais. Esse é o campo onde a verdadeira alquimia espiritual acontece, onde a mente alquímica transforma pensamentos em oportunidades tangíveis. Ao longo dos séculos, Thoth foi venerado como o guardião dos registros, deus lunar do Antigo Egito, arquétipo da inteligência divina. Sua sabedoria não era apenas intelectual, mas sensorial, envolvendo visão, memória arquetípica e percepção sutil. O escriba celestial nos lembra que cada ideia, cada símbolo, cada palavra que ressoa internamente tem poder de gerar efeitos visíveis no mundo exterior, de alinhar situações, de abrir portas que antes pareciam fechadas. Estudos recentes em neurociência apontam que imagens internas vívidas, associadas a intenções claras, ativam áreas cerebrais ligadas à tomada de decisão, percepção de padrões e criatividade. Laboratórios observam indícios de que a mente humana, quando treinada a acessar símbolos e arquétipos, consegue reorganizar percepções e gerar soluções inovadoras, algo que os mestres antigos já conheciam intuitivamente. É a comprovação moderna de princípios que atravessam milênios. Você pode começar a aplicar isso agora. Imagine um símbolo interno que represente abundância, oportunidade ou clareza. Visualize-o em detalhes, com textura, cor e forma. Sinta-o vibrar no centro de seu ser. Cada vez que sua atenção se volta a ele, pequenas decisões se tornam mais alinhadas. Pequenos sinais, antes despercebidos, começam a se destacar. E você percebe portas que estavam invisíveis abrindo-se silenciosamente. É um exercício de presença e microtranscendência, simples, mas potente. E ainda há algo mais profundo, algo que não pode ser revelado aqui totalmente. Existe um campo invisível de possibilidades que se estende além do que sua mente racional consegue captar.
Quando você acessa o que está por trás desse campo, oportunidades que antes pareciam aleatórias passam a ter uma coerência interna, uma sincronicidade que se manifesta através de ações, pensamentos e alinhamentos vibracionais que somente a consciência desperta consegue reconhecer. Mas o que vem a seguir vai além de tudo o que você já experimentou. Cada símbolo interno, cada imagem arquetípica é uma porta dimensional que conecta sua mente à biblioteca cósmica, aos registros akáshicos, aos templos de sabedoria de eras antigas. Prepare-se para sentir que há uma rede de inteligência, um fluxo de logos divino, que vibra em sincronia com quem escolhe sintonizar-se profundamente com o próprio interior. A mente universal não rejeita, ela reflete exatamente o que é projetado com intenção e presença. Mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg. Existem camadas de realidade multidimensional que se manifestam quando você se alinha com princípios como polaridade, ritmo, causa e efeito, geração. É nesse alinhamento que a transmutação interior acontece. O que antes era bloqueio, inércia ou desconexão se transforma em fluxo de oportunidades percebidas como milagres, mas que são, na verdade, consequências naturais de um entendimento profundo do cosmos e de si mesmo. O caminho do mago, do iniciado hermético, é reconhecer que a consciência é o ponto central do universo. Ao acessar a própria mente como microcosmo, você começa a perceber padrões, oportunidades e respostas que estavam escondidas atrás de condicionamentos coletivos. Cada pequeno ajuste interno gera efeitos internos e externos, revelando que a verdadeira sabedoria não está em manipular o mundo, mas em compreender e harmonizar-se com ele. Essa é a essência do mentalismo. O todo é mente, e a mente é seu canal de manifestação. Quando você visualiza internamente, sente e age com presença, começa a perceber que a realidade não é fixa. Ela se dobra em torno da clareza, da intenção e da percepção refinada. Cada decisão consciente, cada atenção focada, atua como um código que altera levemente a trajetória da vida. O que parecia estático se torna maleável. O que parecia distante se aproxima. O que parecia impossível se torna tangível, porque você está utilizando princípios universais, códigos ancestrais de sabedoria e a própria inteligência do cosmos como aliados silenciosos. O arquétipo de Thoth não é apenas uma figura do passado. Ele é uma representação da inteligência divina acessível a todos. Ele ensina que o tempo é maleável, que cada ciclo da alma possui ritmos próprios e que a consciência desperta pode navegar por eles com destreza. Ao internalizar esses ensinamentos, você ativa a voz interior, o verbo criador, o espírito da palavra que transforma a percepção em manifestação. A sabedoria ancestral se revela como guia interno e a percepção se expande para além do habitual, revelando oportunidades que parecem milagres, mas que são fruto de alinhamento e atenção profunda. E mesmo dentro dessa experiência, ainda há mais. Há camadas sutis que só se revelam quando o corpo, a mente e a consciência vibram em sintonia com os princípios herméticos. A polaridade entre desejo e realidade, ritmo entre ação e espera, causa e efeito de cada pensamento. Tudo isso forma uma tapeçaria invisível que se desenrola lentamente diante de quem observa com presença. A mente profunda percebe, o coração sente e o espírito reconhece que há algo maior em ação, algo que ultrapassa qualquer entendimento superficial e que guia cada passo do iniciado consciente. Cada arquétipo, cada símbolo, cada lembrança ancestral atua como gatilho vibracional, ressoando no corpo de luz. Perceba a energia que se movimenta dentro de você enquanto imagina essas imagens internas, enquanto sente a vibração de uma biblioteca cósmica que guarda o conhecimento eterno. É nesse campo que oportunidades antes invisíveis começam a surgir,
e você percebe que cada ação consciente, cada pensamento refinado, se conecta a uma rede infinita de possibilidades, harmonizando-se com a ordem natural do cosmos. O tempo sagrado, os ciclos da alma, os portais dimensionais, tudo isso se manifesta através da percepção refinada e do alinhamento interno. Ao aplicar consciência sobre sua própria mente, você inicia uma transmutação interior contínua. A sensação de bloqueio se dissolve em fluidez, a desconexão se transforma em sintonia, o cansaço em energia renovada. E a cada momento de atenção, a consciência expande-se, revelando que o caminho não é externo, mas interno, um caminho de autoconhecimento profundo, ascensão da alma e despertar da consciência. Ainda há dimensões que aguardam para serem exploradas, linhas do tempo invisíveis, realidades paralelas que se tocam, registros akáshicos que respondem à clareza da mente. Cada passo consciente, cada escolha feita com presença, ativa essas camadas sutis. E ao perceber essas conexões, você começa a entender que oportunidades não são fruto do acaso, mas de uma sincronia natural entre mente, coração e espírito. Cada imagem interna, cada símbolo pensado, cada intenção clara atua como chave vibracional, abrindo portas antes ocultas. E mesmo assim, apenas arranhamos a superfície. O universo, em sua vastidão, opera como um corpo de luz interconectado. Quando você acessa símbolos internos, imagens mentais e memórias arquetípicas com intenção consciente, ressoa com padrões universais. Cada ação, por menor que pareça, reverbera na mente universal, trazendo respostas, oportunidades e sinais de alinhamento que parecem milagrosos, mas que são expressões naturais de um processo profundo de conexão com a inteligência cósmica, com a sabedoria ancestral e com a própria consciência que desperta. Ao entrar neste espaço interno, perceba que cada pensamento é como uma onda em um oceano infinito de consciência. O arquétipo de Hermes Trismegistus, o escriba dos deuses, nos ensina que o universo é reflexo do mentalismo. Aquilo que vibra internamente ressoa externamente. Cada dúvida, cada anseio, cada sonho que parece distante é, na verdade, uma manifestação de sua própria mente aguardando alinhamento. Pergunte-se: será que meus padrões herdados estão me permitindo enxergar a plenitude das oportunidades? Essa reflexão sutil é o primeiro portal para a transmutação interior. Imagine agora uma luz dourada que pulsa no centro de seu ser, uma representação simbólica da inteligência cósmica. Cada batida desta luz ativa memórias ancestrais, códigos de sabedoria que sempre estiveram à sua disposição. O guardião do tempo, Thoth, nos lembra que o ritmo é universal, que tudo se move em ciclos e que reconhecer esse ritmo dentro de si é essencial para que a vida comece a fluir em harmonia. Cada microgesto de atenção e intenção consciente atua como um pequeno alinhamento com essa sinfonia cósmica. E ainda assim, muitas pessoas vivem distraídas, presas a modelos herdados da psique humana, incapazes de perceber que a realidade se molda à medida que a mente se expande. É nesse ponto que a consciência desperta se diferencia, ao reconhecer símbolos internos, ao compreender correspondências e polaridades. Você começa a enxergar caminhos que antes pareciam invisíveis. A mente profunda começa a organizar o caos em padrões significativos, e o mundo exterior reflete essas mudanças sutis como oportunidades que, para outros, pareceriam milagres. Sinta o ritmo interno do seu corpo, a vibração do coração, o fluxo da respiração. Cada elemento está conectado ao ciclo cósmico. Cada célula é uma nota na música do universo. Ao cultivar atenção a esses sinais internos, você desenvolve a capacidade de perceber alinhamentos sutis que normalmente passam despercebidos. É uma percepção que mistura intuição, sensibilidade e presença,
um tipo de alquimia espiritual que transforma pequenos momentos em experiências significativas, conectando você à inteligência universal. A sabedoria oculta dos Vedas e dos mistérios antigos nos lembra que o caminho da mente é também o caminho da alma. Cada símbolo interno, cada imagem mental, atua como um espelho que reflete possibilidades e desbloqueia potenciais adormecidos. Quando você pratica a atenção consciente, mesmo em pequenos momentos, começa a notar padrões repetitivos e sincronias que não são coincidência, mas expressão natural da lei da causa e efeito em ação, harmonizando pensamento, emoção e ação. E aqui entra a neurociência moderna, que demonstra que imagens internas vívidas, quando associadas à intenção clara, ativam regiões cerebrais responsáveis pela percepção, criatividade e tomada de decisão. Laboratórios sugerem que a mente humana pode, de fato, reorganizar padrões mentais e emocionais, criando um estado interno propício à percepção de oportunidades e ao surgimento de insights que parecem inesperados, mas que são reflexos de um alinhamento profundo entre consciência e realidade. Ao aprofundar-se nesta prática de percepção interna, imagine-se navegando por linhas do tempo invisíveis, percebendo fluxos de energia que conectam passado, presente e futuro. Cada pensamento consciente é como uma chave que abre portais dimensionais, permitindo que você toque camadas de realidade que permanecem ocultas para quem não cultiva a atenção, presença e imaginação direcionada. O guardião do tempo sussurra que cada instante contém múltiplas possibilidades e que a consciência desperta é capaz de reconhecer e harmonizar esses ciclos. E, no entanto, apenas estamos começando a explorar a complexidade desses arquétipos. Cada símbolo, cada memória ancestral, cada padrão mental que você percebe internamente funciona como um código de alinhamento, capaz de ativar respostas no mundo externo. É uma dança sutil entre o visível e o invisível, onde o corpo, a mente e a consciência trabalham como um conjunto integrado, abrindo percepções e oportunidades que antes pareciam impossíveis ou inacessíveis. Sinta como o espírito da palavra, o verbo criador, ressoa dentro de você enquanto visualiza símbolos internos e memórias arquetípicas. Cada vibração é um convite à expansão da percepção. Cada imagem mental é uma ponte para o mundo invisível, que responde ao estado de atenção consciente. Este é o campo do hermetismo, compreender que o todo é mente e que a manifestação externa reflete diretamente a qualidade da sua atenção e intenção interna. Quem pratica, mesmo de forma discreta, relata mudanças significativas na percepção de eventos, oportunidades e caminhos que antes pareciam fechados. O ritmo do universo é constante e inevitável, mas a percepção dele depende da presença interior. Cada respiração consciente, cada gesto de alinhamento mental é uma nota na sinfonia da vida. É nesse ponto que o iniciado percebe que oportunidades não surgem do acaso, mas do fluxo de consciência conectado à inteligência cósmica, aos registros akáshicos, à biblioteca universal que Thoth guardava como escriba dos deuses. Cada movimento interno cria ressonâncias que se refletem no mundo exterior, transformando situações comuns em momentos de percepção intensa. Ao mergulhar mais fundo, perceba a polaridade presente em cada decisão, em cada emoção, em cada padrão mental. O universo opera em pares de opostos: ação e reação, luz e sombra, atenção e distração. Reconhecer essa polaridade é essencial para compreender como oportunidades emergem. Quando você se harmoniza internamente, percebe que o fluxo de eventos ao redor reflete sua própria sintonia. É uma alquimia espiritual silenciosa que transforma condicionamentos inconscientes em pontes para experiências mais elevadas.
E ainda existem camadas que aguardam percepção. Cada símbolo visualizado, cada imagem mental evocada, conecta você a templos de sabedoria, registros ancestrais e memórias do espírito que transcendem o tempo. A mente consciente percebe, mas a mente profunda entende. Cada insight, cada pequena percepção é um fragmento do conhecimento eterno, uma chave vibracional que permite acessar oportunidades antes invisíveis, alinhando pensamento, intenção e ação em um processo de expansão da consciência. Sinta a energia sutil que percorre o corpo enquanto sua atenção se volta para esses arquétipos. Cada pulsação do coração é um lembrete do ritmo universal. Cada inspiração é uma ligação com a mente universal. Cada percepção refinada atua como um portal de acesso a camadas mais profundas da realidade. É nesse campo de percepção expandida que oportunidades surgem de forma orgânica, sem esforço, como reflexo da harmonia entre a consciência desperta e os princípios eternos que regem o cosmos. E mesmo assim, ainda há muito mais por explorar. Linhas do tempo invisíveis, realidades paralelas e dimensões sutis continuam a se desdobrar diante de quem pratica presença, atenção e imaginação consciente. Cada escolha interna reverbera no exterior. Cada símbolo mental ativa ressonâncias na mente universal. Perceba que essa consciência expandida não é um conceito abstrato, mas uma experiência vivida, onde o alinhamento interno gera sincronicidades, insights e percepções que transformam o ordinário em extraordinário. Imagine que cada pensamento seu é uma semente lançada em um solo invisível, fértil e conectado ao tecido do cosmos. A mente profunda percebe padrões que escapam à atenção comum, e o arquétipo de Thoth, o guardião dos registros, atua como ponte entre a consciência desperta e a biblioteca cósmica. Ao cultivar atenção para essas sementes internas, você começa a observar sinais sutis, oportunidades que se alinham com sua intenção e que, para muitos, pareceriam simples coincidências, mas que são, na realidade, reflexos naturais de uma mente harmonizada com o todo. Sinta o corpo inteiro como um receptor de ritmos universais. Cada pulsação, cada respiração, cada sensação é uma comunicação direta com os princípios herméticos: ritmo, polaridade, causa e efeito. Ao perceber essa dança interna, você percebe que a vida exterior é uma extensão dessa ordem sutil. O que parecia aleatório se organiza, e você começa a notar uma harmonia invisível que guia decisões, ações e possibilidades. Uma inteligência silenciosa que responde à sua presença interior. A atenção focada em símbolos e imagens internas atua como um catalisador para a transmutação interior. Quando você visualiza uma imagem clara de sabedoria, oportunidade ou alinhamento, sua mente reorganiza padrões de percepção, despertando insights que antes estavam escondidos. É a alquimia espiritual em ação, a transformação de bloqueios em caminhos, de dúvidas em clareza, de desordem em sincronia. Cada instante de percepção consciente amplia a sensibilidade à realidade multidimensional que existe além do habitual. Mesmo em meio à rotina cotidiana, a consciência desperta percebe interconexões sutis. Um gesto, uma palavra, um encontro podem carregar em si a ressonância de ciclos ancestrais, códigos que atravessam o tempo e que Thoth registrou como arquétipos universais. Ao reconhecer esses padrões, você entende que a realidade não é estática, mas maleável, e que oportunidades surgem como reflexo direto de seu alinhamento interno com o fluxo da vida e os princípios eternos que regem o universo. Sinta a presença silenciosa da mente universal dentro de você. Cada pensamento deliberado, cada atenção voltada à percepção interna, ativa ressonâncias que se espalham para além do visível.
É como acender uma chama interna que ilumina caminhos antes escuros, revelando alternativas, insights e sinais sutis que indicam direção e coerência com a própria essência. Quem pratica esta atenção relata uma transformação gradual. Bloqueios que pareciam imutáveis começam a dissolver-se e o fluxo de oportunidades torna-se perceptível. A polaridade, um dos princípios herméticos centrais, atua silenciosa e constante em cada experiência. Todo aspecto da vida possui seu oposto, e compreender essa relação permite navegar com clareza entre intenção e manifestação. Ao perceber o contraste entre bloqueio e fluidez, entre dúvida e certeza, você descobre como a consciência desperta pode equilibrar essas forças, harmonizando o interno e o externo, criando um estado de atenção que reflete diretamente nas experiências cotidianas. Dentro deste espaço interno, perceba que cada imagem mental é também uma linguagem simbólica da mente universal. Arquétipos antigos, registros akáshicos, memórias ancestrais, todos esses elementos funcionam como códigos que, quando acessados conscientemente, ampliam a percepção, revelam padrões e ativam respostas no mundo exterior. É nesse encontro íntimo com símbolos internos que o iniciador desperto começa a experienciar a alquimia espiritual, onde intenção e percepção se tornam instrumentos de transformação contínua. O tempo sagrado, percebido internamente, revela que cada ciclo da vida está interligado com outros, formando linhas invisíveis que cruzam passado, presente e futuro. Tótil, como escriba celestial, simboliza essa conexão, lembrando que cada ação consciente reverbera além do momento presente. Quando você cultiva a presença, essas linhas começam a se alinhar, criando condições internas que se refletem externamente, mostrando oportunidades que antes pareciam distantes ou impossíveis. Sinta como a mente profunda reconhece padrões sutis em situações comuns. Uma conversa, uma decisão, um gesto rotineiro, tudo contém indícios de possibilidades maiores. Ao observar essas nuances, você percebe que o mundo responde não apenas à ação direta, mas à clareza de percepção, à atenção sustentada e à harmonia interna. Cada instante de presença consciente atua como catalisador de oportunidades, revelando que a vida exterior é reflexo da ordem interna. Ao aprofundar a conexão com símbolos, imagens e arquétipos internos, você começa a perceber o fluxo da consciência como um rio de possibilidades. Cada intenção clara direciona essa corrente e cada insight desperta uma percepção mais ampla. O guardião do tempo, Thoth, nos lembra que o conhecimento não é apenas intelectual, mas experiencial. É sentido, percebido, reconhecido internamente. Esse alinhamento cria uma frequência que ressoa com oportunidades, caminhos e alternativas antes invisíveis, e ainda assim há dimensões mais sutis aguardando percepção. Cada pensamento, cada intenção, cada símbolo mental age como chave vibracional, conectando você à biblioteca cósmica, aos registros akáshicos, à inteligência universal. Ao perceber essas conexões, surge a consciência de que oportunidades não são fruto do acaso, mas do alinhamento interno com padrões universais. Cada instante de atenção consciente é uma oportunidade de tocar o fluxo da vida, de reconhecer caminhos que antes pareciam ocultos. Sinta a respiração, o batimento do coração, a energia que percorre cada célula do corpo. Cada movimento interno harmoniza-se com ciclos cósmicos. Cada percepção atua como catalisador de oportunidades. Cada imagem mental funciona como portal para camadas mais profundas da realidade. É neste espaço de atenção e percepção refinada que o iniciado começa a experienciar a transmutação interior, onde bloqueios desaparecem e a vida se apresenta em fluxo contínuo e alinhado.
O ritmo universal não falha, mas a percepção humana muitas vezes o ignora. A consciência desperta percebe padrões, ciclos e alinhamentos que passam despercebidos para a maioria. Ao sintonizar-se com esses ritmos internos e externos, você percebe que decisões, encontros e oportunidades surgem de forma coerente com a atenção interna. Cada instante de presença é uma nota em uma sinfonia maior, onde pensamentos, intenções e símbolos internos ressoam com o universo. A mente consciente e a mente profunda trabalham juntas quando você pratica a atenção interna. Cada símbolo mental, cada memória ancestral, cada padrão percebido atua como catalisador para insights e oportunidades. A sabedoria de Thoth, o arquétipo do escriba celestial, lembra que conhecimento e experiência são inseparáveis. Ao cultivar essa percepção, você começa a sentir que a vida não é acidental, mas um fluxo de inteligência em que consciência desperta transforma a realidade em expressão de harmonia. E mesmo assim, apenas tocamos a superfície do que é possível. Linhas do tempo invisíveis, dimensões paralelas, registros akáshicos e códigos de sabedoria continuam a se desdobrar diante de quem pratica a atenção consciente. Cada gesto interno, cada visualização, cada imagem mental atua como chave para camadas de realidade que antes pareciam inacessíveis. É nesse campo que oportunidades surgem, não como acaso, mas como expressão natural de alinhamento interno com os princípios eternos. Hoje você tocou um saber que estava adormecido dentro de si, como um rio subterrâneo que silenciosamente percorre cavernas antigas. Algo começou a fluir em sua consciência. Discreto, mas transformador. A sabedoria de Thoth não chega como resposta pronta, mas como um espelho refletindo padrões, imagens e símbolos que já habitavam sua mente profunda. E agora, diante de você, esse espelho mostra caminhos sutis de percepção, portas internas que se abrem apenas para quem observa com atenção e presença. Cada insight, cada memória arquetípica acessada hoje é um fragmento do todo, lembrando que a consciência é simultaneamente observadora e criadora de sua própria realidade. Se esse conhecimento acendeu algo em você, deixe um registro simbólico de sua jornada. Escreva nos comentários: eu desperto a luz da minha mente interior. Com essa simples declaração, você não apenas comunica sua presença, mas sela um pacto interno de atenção e descoberta, um ato simbólico que conecta sua consciência à senda que percorremos juntos. É uma iniciação leve, segura, que convida à reflexão e à expansão pessoal, revelando quem trilha essa estrada de lembrança e percepção. Se algo despertou dentro de você hoje, talvez você sinta que é hora de caminhar mais fundo. Inscreva-se e faça parte dessa travessia simbólica conosco. Cada nova interação, cada vídeo que exploramos juntos, é como abrir um novo capítulo do grande livro da mente universal. Páginas que se revelam apenas àqueles que escolhem permanecer atentos, observando, refletindo e integrando as imagens internas e arquétipos que surgem em seu caminho. Inscrever-se é, nesse sentido, um passo consciente, uma escolha de aprofundar-se na lembrança, na iniciação interior e na percepção do fluxo que conecta mente, símbolo e realidade. Que o símbolo encontre você no momento certo e que sua mente esteja desperta para reconhecê-lo como um eco silencioso que percorre corredores ancestrais da memória e da inteligência. Que cada pensamento e cada imagem mental cultivada hoje continue reverberando dentro de você, expandindo a percepção e revelando sutilezas que somente a atenção consciente é capaz de perceber. Que a viagem interna continue sempre como um caminho de descoberta, reflexão e autoconhecimento profundo.
e para aqueles que permaneceram até o fim desta jornada, apresenta uma prática simbólica, profunda e acessível, inspirada nos princípios herméticos e na sabedoria de Thoth, para ativar internamente a percepção de oportunidades e alinhamentos sutis. Passo 1. Preparação da mente. Encontre um lugar silencioso e confortável. Respire profundamente algumas vezes, sentindo o ritmo natural do corpo e da mente. Perceba a respiração como uma ponte entre seu consciente e sua mente profunda. Passo 2. Imagem arquetípica. Visualize uma representação simbólica de Thoth ou do escriba dos deuses, não como figura literal, mas como forma de inteligência, luz interna ou símbolo que ressoe com sua mente profunda. Note detalhes, formas, texturas, cores e a sensação que essa imagem desperta em você. Passo 3. Foco interno. Traga à mente uma situação ou oportunidade que deseja perceber com mais clareza. Não force resultados, apenas observe as imagens e sensações que surgem espontaneamente. Permita que a mente profunda organize símbolos e memórias arquetípicas relacionados a esse tema. Passo 4. Registro silencioso. Em seu pensamento ou em um caderno, registre palavras, símbolos, imagens ou insights que surgiram durante a visualização. Não julgue, apenas reconheça o que apareceu como uma forma de comunicação entre sua mente consciente e o fluxo interno de percepção. Passo 5. Integração. Feche os olhos por alguns instantes e observe como a energia dessa visualização se movimenta no corpo e na mente. Sinta que cada insight, cada símbolo, integra-se à sua percepção diária, influenciando escolhas, atenção e observação de oportunidades de maneira sutil, segura e orgânica. Passo 6. Continuidade. Repita essa prática regularmente, cultivando atenção e presença. Com o tempo, você perceberá que pequenos sinais, ideias e alinhamentos começam a emergir de forma natural, como reflexos da mente profunda, organizada e harmonizada com princípios universais, abrindo portas internas para oportunidades que antes pareciam ocultas.